Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, amigos e amigas. Vamos dar início agora a um conjunto de 2 aulas em que a gente vai desenvolver o tema da competência, tá? Competência é um pressuposto processual relativo ao juiz, mas a gente vai analisar a figura da competência aqui talvez numa perspectiva um pouco diferente da que vocês já experimentaram até hoje, tá? Dentro dessa minha metodologia, que eu gosto de trabalhar os princípios, eu gosto de trabalhar o processo histórico de evolução do Instituto, para que a gente tenha mais segurança, mais densidade argumentativa, né? A gente não está aqui desenvolvendo esse curso para a gente se preparar para fazer um concurso de técnico. Na verdade, a gente está aqui buscando a excelência, né? Então a gente precisa de densidade argumentativa. Então, nessas aulas agora de competência, olha só, eu separei aqui o nosso roteiro. A gente vai falar de um conceito, né? Conceito de competência. Depois a gente vai relembrar aqui a questão dos critérios fixadores da competência, e a partir dos critérios eu tenho como desenvolver uma classificação, e aí falar em competência absoluta, competência relativa. Depois a gente vai falar da situação da incompetência, que vai ocorrer quando? Quando eu tiver um erro, né, na utilização desses critérios de fixação da competência. E por último, já que a competência, uma vez que o juízo se torna competente, que a ação é distribuída, se fala muito do princípio da perpetuatio jurisdictionis, né? A regra é que a competência não se modifica mais. Então, aquele juízo vai preservar a sua competência. Então, somente nas hipóteses previstas em lei, né, que são 2, conexão e continência, ou em 2 causas voluntárias de modificação de competência, que também estão previstas em lei, que aí a gente vai ver lá na frente quais são, aí a gente fala então da modificação de competência, tá? Conceito de competência, olha só. Jurisdição é atividade, né, exercida pelo Estado. Agora, eu já comentei com vocês, desde a aula de jurisdição, que a jurisdição é a função absoluta, é a função mais forte das funções do Estado, né? A função legislativa, a função legislativa cria obrigação, a função jurisdicional também. A função administrativa também cria obrigações, regula o exercício de obrigações e de direitos, né? Mas o que tem ali de especial na jurisdição? É que a jurisdição é definitiva, tem aptidão à coisa julgada. Então, esse poder absoluto, quando a gente falou dos princípios, a gente viu, né, frisou bastante, que o princípio da inércia é o primeiro grande limitador do exercício dessa atividade jurisdicional, né? De cara, o juiz não pode sair por aí exercendo a jurisdição. Ele vai ter que ser formalmente provocado, e provocado de acordo com as regras do devido processo legal. Então, a inércia, princípio da jurisdição, e o devido processo legal, que é princípio do processo, não é princípio da jurisdição, andam de mãos dadas, né, para limitar o exercício da atividade jurisdicional. Mas não basta que a gente diga, ó, juiz, você só vai exercer esse poder absolutista se você for provocado formalmente de acordo com as regras do processo. Porque uma vez provocado, ele poderia fazer tudo o que ele quisesse, né? Então, o que a gente tem que trabalhar aqui? Com outros limitadores do exercício da atividade jurisdicional. E é aí que entra a competência. Então, vamos olhar para cá, olha aqui. Quando eu olho, antes até de focar no conceito, vamos olhar aqui esses critérios, ó. Na verdade, deixa eu fazer aqui uma coisa diferente. Eu vou pegar um juiz aqui, tá? Passou no concurso, juiz substituto, juiz de direito, substituto. Então, juiz de direito, substituto. E ele foi lotado no primeiro juizado especial cível da comarca de São Paulo. Tá? Esse juiz, então, investido da jurisdição, empossado, o que acontece? Ele recebe uma petição inicial, e essa petição inicial já começa assim, essa petição inicial, ele vai olhar lá o pedido, e o pedido está assim: ante o exposto requer, seja condenado o réu a indenizar o autor no valor, no prejuízo sofrido, né, correspondente ao valor de R$ 450 mil. Ó,
O juiz vai começar a analisar o processo, ele começa a exercer a sua jurisdição e, de repente, ele fala, eu não vou poder decidir esse processo, não. Não vou poder decidir esse processo, por quê? Porque existe aqui, uma barreira relacionada com o valor da causa. O valor da causa que eu posso julgar é só até 40 salários mínimos. Juiz de direito, juizado especial, estadual. No federal até 60. Aí ele não vou poder julgar isso aqui. Beleza. Aí ele pega um outro processo e verifica que esse processo se trata de um habeas corpus, né, impetrado contra o ato de um delegado de polícia. E aí ele pega e diz assim, não vou poder exercer a minha jurisdição nesse processo não, porque essa matéria não está dentro das minhas atribuições. Eu sou juiz do juizado especial civil e não do juizado especial criminal, tá? E a ideia aqui do juiz tentando exercer a sua jurisdição está lá no artigo 17, né? Artigo 17 do CPC 15, né? Que é qual? A jurisdição civil será exercida pelos juízes ou tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições desse código. Só que em todo o território nacional, de repente, um autor residente domiciliado em São Paulo entra com uma ação em face do réu, residente domiciliado em São Paulo, e discutem a propriedade de um bem imóvel que está situada no Rio de Janeiro. Então, essa ideia de exercer a jurisdição em todo o território nacional, mas conforme as disposições do Código, o juiz vai encontrar lá no Código uma outra barreira, uma barreira relacionada com o território de atuação do juiz, o território onde esse juiz vai poder exercer sua jurisdição, né? Então, por quê? Porque como a gente está falando de Brasil, no Brasil, normalmente, tudo que diz respeito a imóvel tem disciplina específica, tá? E essa disciplina específica no que diz respeito à competência territorial, para discutir a propriedade de um bem imóvel, o imóvel atrai a competência. Então, apesar da gente saber que o critério territorial é utilizado para fixar a competência relativa, mas nesse caso, né, que a gente está discutindo aí, bens imóveis, né, e direito de propriedade em bem imóvel, nesse caso a gente vai ter o imóvel atraindo a competência. Então, esse juiz de São Paulo, muito embora o autor e o réu sejam residentes e domiciliados em São Paulo, mas esse juiz não tem competência territorial. E aí, por fim, né, esse juiz recebe uma petição inicial em que o autor está impetrando um mandado de segurança contra ato do presidente da República. E aí ele vai dizer, olha, eu não posso decidir esse mandado de segurança porque não é função de juiz de direito julgar mandados de segurança impetrados contra ato de presidente da República ou do presidente da República, tá? Essa função é do Supremo. Então, olha só, eu tenho aqui o juiz tentando exercer sua jurisdição plenamente, mas encontrando óbice em critérios que foram desenvolvidos pela legislação, tanto lá na Constituição, porque o critério funcional, via de regra, ele vem na Constituição, é o primeiro momento em que a gente se depara com esses critérios funcionais é na Constituição, porque a Constituição constitui o Estado, cria os órgãos e distribui funções para esses órgãos, né? Atribuições para esses órgãos, tá? E eu também vou encontrar esse critério funcional nas leis de organização judiciária. Todo estado tem uma lei de organização judiciária, ok? O Distrito Federal, a única peculiaridade é que essa lei de organização judiciária da Justiça do Distrito Federal, ela é uma lei federal, tá? Porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios é mantido, organizado, custeado pela União, tá? E a gente tem, então, às vezes também em leis específicas. Tá, mas aí esse juiz, os 4 processos que ele pegou, ele não pôde julgar nenhum deles. Pô, mas eu não posso julgar nada? Pode. O que o juiz pode julgar? Em que matéria, que função, que território e que valor ele pode exercer a sua jurisdição? Tudo isso que está dentro do quadrado, tudo isso que está de azul.
Isso que está de azul nada mais é do que a competência do juiz, tá? Então, a gente pensando de dentro para fora, a competência seria o quê? A medida do exercício da jurisdição. Se a gente pensar de fora para dentro, que os critérios vêm como barreiras contendo o exercício da jurisdição, a competência seria o limite da jurisdição. Ficou claro? Então, por isso que aqui no nosso conceito, né, eu coloquei de competência é o limite ou a medida do exercício da jurisdição, tá? Então, competência é também um limitador do exercício da jurisdição. Dentro desse espaço azul, com observância do princípio da inércia, do devido processo legal, da vedação à prova obtida por meio ilícito, da obrigatoriedade de observância do contraditório e da ampla defesa, o juiz já está com espaço aqui, não é, bem limitado de exercício daquela função absolutista, daquela função predominante, né, do poder do Estado, tá? Mas ainda assim é um grande espaço de atuação aqui dentro. Por isso que mais lá para frente, quando a gente for estudar o processo de conhecimento, for estudar a figura do pedido, eu vou frisar, olha, o pedido é outro grande limitador do exercício da jurisdição. Porque dentro disso aqui, vamos fingir que o pedido seja esse roxo aqui, o cara quando pede isso aqui, o que a lei diz? Que o juiz só pode decidir em cima do que foi pedido. Então, se o juiz não pode proferir julgamento ultra petita, conceder a mais do que foi pedido, e não pode proferir julgamento extra petita, né, conceder pedido diverso do que o que foi formulado, então, na verdade, o pedido também limita o juiz, tá? Limita o exercício da jurisdição. Tranquilo? E aqui eu usei, a gente pode reparar, 4 critérios para definir a medida ou limite do exercício da jurisdição. Foi o critério funcional, o critério material, o critério do valor da causa e o critério territorial. Então, vamos trazer esses critérios para cá, né? Os critérios material, funcional, valor da causa e territorial. E aí a gente pode dividir para classificar em 2 grandes grupos, né? Eu posso dividir aqui o material e o funcional e valor da causa e territorial. Por que eu vou botar material e funcional juntos? Porque são critérios que dizem respeito à matéria de ordem pública, interesse público. Olha, um processo que obrigatoriamente tem que ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal, se ele for julgado por um Tribunal de Justiça, isso ofende diretamente o interesse público, né? Se o Estado criou uma vara específica para tratar de tráfico de entorpecentes, eu submeter esse julgamento a uma vara comum, uma vara regular, criminal, está violando, aqui também é um critério funcional, está violando o interesse público, tá? Se eu permito que um juiz de vara civil julgue uma matéria criminal, eu estou violando um critério de interesse público também, tá? Que é o critério material. Então, tudo que diz respeito em direito ao interesse público, a gente fala que é absoluto, né? Então, nesse caso aqui, a classificação, a competência ela pode ser absoluta ou relativa. E quando eu falo em relativo, eu estou falando de interesse das partes, né? Territorial, bom, em regra, as ações que versam sobre direitos pessoais ou direitos reais sobre bens móveis, elas são propostas no foro do domicílio do réu. Tem 2 critérios aqui. Domicílio das partes. Agora, se eu proponho a ação onde eu, autor, tenho domicílio e o réu acha melhor responder aqui, não tem nenhum problema, o Estado não sai perdendo em nada com isso. Isso não é problema do Estado, isso é problema da própria parte. Então, toda a regra específica de fixação de competência, inclusive, é bom a gente frisar, que ela serve para beneficiar aquela pessoa que foi contemplada pela norma. Então, se aquela pessoa entende que a utilização desse critério específico não lhe interessa e ela quer usar a regra geral, ela pode abrir mão, tá? Diferente ocorre com a situação do imóvel. Situação do imóvel, então, a gente tem assim, ó, deixa eu
definir aqui melhor o critério territorial, tá? O código diz assim: as ações que versam sobre direitos pessoais ou direitos reais, que podem ser sobre bens móveis ou imóveis, essas ações aqui, que versam sobre direitos pessoais ou direitos reais sobre bens móveis, elas, como regra geral, serão propostas no foro do domicílio do réu, tá? Essa disposição, ela está no artigo, quando fala da competência, foro do domicílio do réu, é o artigo 40, vou procurar aqui, 46. 46 diz assim: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu, tá? Artigo 46 do CPC 15. E o artigo 47 fala das ações que versam sobre direitos reais sobre bens imóveis, tá? Que fala que é no local, foro de situação, onde está situado do imóvel, tá? Só existem exceções? Existem exceções. Que exceções são essas? Que eu posso optar pelo foro do domicílio do réu ou de eleição. Se a ação não recair, aliás, deixa eu colocar assim. Exceção. Quando a ação não recair sobre direito de propriedade, tá? Se recair sobre direito de propriedade, nem se discute. Foro de situação, local de situação da coisa. Vizinhança, também é no local de situação da coisa, vizinhança, tá? Servidão, divisão e demarcação, e, por último, nunciação de obra nova. Tá? Então, essas são as exceções. Tranquilo? Regra geral. Existem regras específicas? Existem várias, né? Eu posso elencar aqui, por exemplo, vou botar aqui, ó, isso aqui, regra geral. Regra geral. E posso colocar aqui, como exceções a essa regra geral, a gente coloca aí, ó, por exemplo, a CLT, ela traz regras específicas sobre a reclamação trabalhista, tá? Invertendo essa regra de foro do domicílio do réu. A gente pode colocar o CDC, Código de Defesa do Consumidor, que coloca no foro do domicílio do consumidor. A gente pode colocar o Estatuto do Idoso, domicílio do idoso. A gente pode colocar o Estatuto da Criança e do Adolescente, como exceção, tá? E a gente também pode utilizar do próprio CPC. O próprio CPC tem várias regras de exceção, tá? A partir do artigo 48, que fala do foro do domicílio do autor da herança, no 49, que fala ação em que ausente é réu, o 50 que fala de incapaz, 51, tá? Então o CPC ali, entre os artigos 48 até
O 53, então, merece uma lida com bastante cautela, tá? Lá no nosso material escrito eu vou desenvolver bastante isso aí, mas do 48 ao 53 nós temos regras de exceção, ok? Então, esses aqui são os critérios de fixação da competência territorial que a gente estava tratando nesse gráfico aqui de classificação, tá? Então, de novo, só para repassar, competência pode ser absoluta ou relativa, né? Absoluta fixada pelo critério material ou funcional, relativa pelo critério do valor da causa e territorial. Vou botar um asterisco aqui em valor da causa e vou comentar com vocês uma coisinha aqui que é o seguinte, olha só. Valor da causa, tá? É critério, está previsto no código como critério fixador de competência, ok? Nós tínhamos, antes da emenda 45, os chamados tribunais de alçada, no Rio, São Paulo, Minas, tá? O que eram os tribunais de alçada? Era como se fosse um TJ que o constituinte estadual colocava um pouquinho abaixo. Então era um tribunal de apelação, mas que ficava um pouquinho abaixo do Tribunal de Justiça e acima do juízes de primeiro grau. Eu não tinha desembargadores nesse tribunal de alçada, eu tinha juízes do tribunal de alçada, tá? O juiz era promovido para o tribunal de alçada, depois ele era promovido para ser desembargador no Tribunal de Justiça. Eu tinha o TAC, Tribunal de Alçada Civil, Tribunal de Alçada Criminal, ok? O que definia a competência de um tribunal de alçada civil? Valor da causa. Causas de menor complexidade, mais ou menos o que a gente tem na lei dos juizados especiais, tá? Agora a gente tem o seguinte, a gente tem que lembrar, quando a gente fala de valor da causa, mais para frente falaremos esmiuçadamente sobre o valor da causa. O valor da causa tem no mínimo 5 finalidades, tá? Seria fixação da competência, fixação do procedimento, cálculo das custas do processo, cálculo dos honorários de sucumbência, cálculo das penalidades processuais, ok? Os dois primeiros é que nos interessam aqui agora, fixação de competência, fixação de procedimento. Olha só, o Código de 73, no artigo 275, dizia assim, observar-se-á o procedimento sumário, inciso 1º, nas ações cujo valor não exceda 60 vezes o salário mínimo. Inciso 2º, as ações, qualquer que seja o valor, e aí tinham várias alíneas que diziam que aquela matéria, aquele assunto, iria para o rito sumário, tá? Procedimento sumário, procedimento comum sumário, procedimento comum ordinário. Então, vamos lá. Esses 60 salários mínimos que estavam ali figurando no inciso 1º do artigo 275, ele estava ali para quê? Para fixar a competência? Não, porque o procedimento comum corria perante o juízo da vara civil, né? Então, aqueles 60 salários mínimos estavam ali fixando a competência do procedimento sumário, tá? Então, a gente tem que lembrar que valor da causa tanto fixa competência quanto fixa procedimento, ok? Vamos lá para o juizado especial, ou a mesma coisa do tribunal de alçada. E aí é que vai entrar uma divergência doutrinária aqui que é relevante, tá? Juizado especial. Qual é a competência? O que define a competência dos juizados especiais criminais? Crimes de menor complexidade, né? Crimes de menor, na verdade, complexidade não, crimes de menor potencial ofensivo, potencial lesivo, tá? E o que define a competência dos juizados especiais cíveis? Causas de menor complexidade. Tanto que a Lei 9.099 faz referência ao artigo 275, inciso 2º. Todas as causas, aquelas matérias que estavam no 275, inciso 2º, eram passíveis de serem discutidas no rito sumaríssimo, que é o rito do juizado especial. Então, há uma corrente que entende que o valor da causa previsto na Lei dos Juizados Especiais estadual, da Lei dos Juizados Especiais estaduais, no caso, esse valor da causa está ali para fixar competência, tá? E tem outra corrente que entende que aquele valor está ali para fixar procedimento. Para quem entende que está ali para fixar procedimento, tá? O valor da causa está fixando o procedimento sumaríssimo, o rito sumaríssimo. Então, qual era o critério de fixação de competência? Critério funcional. Qual? Causas de menor complexidade técnica, tá? E a Lei 9.099 diz isso, ok? Só que a lei estadual, a Lei 9.099, dos juizados estaduais, ela peca por
ausência, por omissão. Coisa que a lei dos juizados especiais federais não pecou, porque a lei dos juizados especiais federais diz que aquela competência é absoluta. Então, a gente, mesmo que tenha um critério de 60 salários mínimos, a lei diz que aquela competência é absoluta. Se é absoluta, o critério é funcional, ou é material, no caso é funcional, ou seja, todas as ações até 60 salários mínimos são de atribuição desse juizado específico e a competência é absoluta, ela não pode ser modificada, está lá na lei, mas isso não está na lei dos juizados especiais. Então, você tem duas correntes, de novo, uma vai dizer que o valor da causa fixa o procedimento sumaríssimo e que o critério de fixação de competência é funcional, trabalha com menor complexidade técnica. A outra corrente entende que fixa a competência, tá? Eu, particularmente, fico com a corrente que fala de procedimento, beleza? Qual que é a predominante? Essa aí é uma daquelas que só em prova subjetiva, só em prova oral, e você argumenta, né, com o fundamento de cada uma e se posiciona, tá? Vamos para frente então. A gente tem aqui classificação e, antes de encerrar essa aula, da primeira parte aqui da competência, a gente vai ver aqui, ó, se eu utilizar essa tabela, por que eu botei esse incompetência aqui? Por que eu coloquei incompetência entre parênteses? Porque essa tabela serve tanto para competência quanto para incompetência. Por quê? Porque, olha só, o que critérios fixam a competência absoluta? Matéria e função. Que critérios fixam a competência relativa? Valor e território. Tá? Se eu errar a fixação, a utilização de um desses critérios, eu vou causar uma incompetência de natureza absoluta ou de natureza relativa. Tá? Tudo que é absoluto em direito processual, a gente fala em interesse público. Tudo que é relativo, a gente fala em interesse privado, interesse das partes, tá? Tudo, pensem na incompetência absoluta como uma nulidade absoluta. Todo vício de ordem absoluta deve ser declarado de ofício e pode ser declarado mediante provocação, tá? Da parte interessada, caso o juiz não tenha percebido. Mas o que é relativo não pode ser declarado de ofício, só pode ser declarado mediante provocação da parte interessada, ok? E aí a gente vem, como que é feita essa provocação? Bom, a provocação, no caso da absoluta, é por simples petição, não tem nenhuma formalidade, tá? Por quê? Simples petição. Porque é matéria que o juiz deveria conhecer de ofício. Se você encontrar com o juiz no corredor e falar para ele, ele vai ter que puxar, chamar o feito à ordem, pedir os autos e reconhecer essa situação, tá? Mas no caso da relativa, como diz respeito apenas ao interesse das partes, a gente tem que fazer, né, o réu que entende que aquele juízo que determinou a sua citação é incompetente relativamente, ele precisa pegar a contestação dele e abrir uma preliminar de contestação, tá? Para poder alegar essa incompetência. Ah, mas e se for incompetência absoluta, ele pode fazer na contestação? Pode também, não tem nenhuma formalidade, tá? Preliminar de contestação. O que é absoluto envolve matéria de ordem pública, envolve interesse público. Logo, não se sujeita à preclusão, não preclui. E se não preclui, pode ser discutida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Diferente do que acontece com a incompetência relativa, né? Que você tem que, na primeira oportunidade de manifestação, requerer a declaração sob pena de preclusão, sob pena de você não poder mais praticar aquele ato. Tranquilo? Então aí, ó, a tabela comparativa errou na utilização, no manejo dos critérios, causa um vício de ordem absoluta ou de ordem relativa, e aí você tem a forma de provocar a declaração, né, desse vício, dessa nulidade, dessa incompetência, a forma ou por simples petição ou por preliminar de contestação, e você tem as hipóteses em que pode ser feito isso a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, e com aquelas hipóteses, no caso da relativa, que eu preciso na primeira oportunidade de manifestação, sob pena de preclusão, tá? Só para, já que a gente tocou no assunto preclusão, volta aqui no quadro. O que é preclusão? Preclusão é o impedimento, na verdade é um fenômeno processual, é um fenômeno que causa
o impedimento à prática de determinado ato processual. Tá? Essa preclusão, ela pode ser temporal, ela pode ser consumativa e ela pode ser lógica. Que, na verdade, a meu ver, é uma subespécie da consumativa, tá? Quando que ela é temporal? Quando o impedimento à prática de determinado ato processual surge, essa preclusão, em razão do decurso do tempo. Decurso do tempo. Eu tinha 15 dias para interpor o recurso, no 16º dia, preclui, eu não posso, estou impedido de recorrer, tá? Decurso do tempo. A consumativa, pela prática do ato. Praticou o ato está consumado. Prática do ato. Eu não posso mais emendar ou praticar outro ato da mesma natureza, a não ser quando a lei assim expressamente prevê, o caso da emenda da inicial. Mas não existe emenda de contestação. 5º dia da contestação, do prazo de contestação, eu contesto. Ah, esqueci uma coisa. Adianta? Acabou. Não adianta. Esqueceu. Preclusão consumativa. E a lógica, ela ocorre quando você pratica, então a prática de ato, logicamente incompatível com outro cabível no mesmo momento. Então, exemplo, vem uma decisão, eu entro com uma petição de renúncia ao direito de recorrer e no dia seguinte eu entro com uma petição de recurso, né? Peraí, quando você renuncia, você não pode mais recorrer, tá? Ou eu entro com recurso e no dia seguinte eu renuncio ao direito de recorrer. Eu já exerci o direito de recorrer, eu posso desistir do recurso, não posso renunciar. Então, não deixa de ser uma preclusão que ocorre em razão da prática do ato, por isso que eu disse que para mim é uma subespécie da preclusão consumativa, mas nesse caso a peculiaridade é que eu causo um impedimento à prática de um outro ato que é logicamente incompatível com esse ato. Beleza? Então, terminamos aqui essa primeira parte da aula de competência e aí, na segunda parte, a gente vai entrar na análise das situações de modificação da competência, as hipóteses em que a competência pode ser modificada. Tranquilo? A gente se encontra daqui a pouco. Até já.